Então, galera, hoje nós vamos dar uma conversada sobre como ficou o contexto histórico no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Então a gente vê que principalmente o maior privilegiado, maior beneficiário no final dessa guerra foram os Estados Unidos, né? Então a gente tinha como primeiro na liderança mundial a nação inglesa, ou seja, a Inglaterra, né? Então, desde o início das grandes navegações, processo de revolução industrial, a Inglaterra sempre foi pioneira e sempre esteve à frente das demais nações, certo? No entanto, no envolvimento com a guerra, na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra teve muitos prejuízos e ficou com a sua economia afetada, certo? Assim como as outras nações europeias também que se envolveram na guerra. Como única nação que não teve seu território, digamos assim, que entrou na guerra, se determinou realmente na guerra e foi decisiva para a guerra, foram os Estados Unidos, e esses não tiveram seu território afetado, abalado, não tiveram que reconstruir nada, nenhum prédio público, nada, nada de nada, digamos assim, dentro do seu território. Ele simplesmente pegou o dinheiro que ele tinha de reserva e emprestou esse dinheiro a juro para as nações europeias conseguirem se reconstruir. Então, como havia ocorrido essa primeira guerra dentro de território, né, dentro das cidades, dentro desse novo território urbano, texto de Primeira Guerra Mundial, certo? Então acaba no final da guerra, pelo fato de confrontos e encontros durante as batalhas, muitos soldados se infectando e levando essa doença para a sua terra natal, né? E acabando então virando uma pandemia, né? Como a gente está passando agora desse coronavírus, né? Então é bem significante isso. Tendo em vista então que os próximos anos, né, do final da guerra, os Estados Unidos começou a, digamos, obter resultado desse financiamento, ou seja, os lucros desse financiamento passaram a ser investidos dentro da sociedade americana, principalmente incentivando a utilização de bens e consumos, né, principalmente produtos, novos produtos que acabaram sendo lançados, novos serviços que acabaram sendo lançados, a própria ascensão da classe média, né, ou seja, a classe média poder ir tomar um sorvete, imagina. Antes não era possível, só a grande elite poderia ir a uma sorveteria, né? Os chamados anos dourados dos Estados Unidos, né? Ali 1920 até final de 1920 dessa década de 20, né? A gente sempre diz que são os anos dourados americanos, que foi quando começou a ser implementado aquele sentimento americano, né? American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Então a gente percebe que os Estados Unidos está vivendo esse áureo, esse grande boom da economia e desses serviços e produtos, né? E isso resultado então desse investimento que o governo americano fez em empréstimos para as nações europeias
e o resultado disso foi justamente esses anos dourados, né? Claro, lembrando que não foi nada assim tão significativo, né? Existia uma grande ah, segregação racial nos Estados Unidos nesse período, né? Como ainda existe até hoje. Porém, naquele período era mais ainda, né? Então era uma coisa mais marcante. Por exemplo, a gente tem aquele filme Histórias Cruzadas, que ele retrata a vida de algumas empregadas americanas, né? E a forma com que elas eram tratadas. Inclusive, elas tinham um banheiro separado, né, dos demais membros da casa, por exemplo, dos donos da casa, dos proprietários da casa, justamente para eles não terem esse contato, né? Porque eles acreditavam então que pessoas pobres ou de etnias diferentes, como africanos e etc., poderia vir a trazer doença para os brancos, né? Então é uma questão bem preconceituosa, bem racista, né? Claro, lá nos Estados Unidos a gente percebe que o racismo ele se dá de outra forma, né? A gente tem o que a gente chama de segregação racial nos Estados Unidos, que é uma forma de racismo também, né? Uma forma de tu simplesmente classificar as pessoas, né? E simplesmente segregar, separar de quem é boa, digamos assim, branca, né? E quem é diferente, né? Que é negras de outras etnias, como latinos e etc. Né? A gente sabe que tem bem essa distinção dentro do território americano. Hoje já é uma coisa um pouco mais amena, mas mesmo assim ainda existe e não dá para negar que existe, certo? Aqui no Brasil a gente tem o racismo mesmo, né? Então é uma coisa bem estranha, porque boa parte da sociedade brasileira se fundou, se formou através das mãos africanas ou de descendentes de africanos, e no entanto a gente rotula e classifica essas pessoas como seres inferiores, né? O que é muito racista e preconceituoso, certo? E agora, né, em pleno 2020, fica bem chato, né? Tu simplesmente segregar ou tratar de forma discriminatória, certo? Então, para contexto de final de Primeira Guerra Mundial, a gente percebe então que os Estados Unidos saem como uma elite, né, como líder mundial, principalmente em relações econômicas e também diplomáticas, e a gente percebe que eles acabam usufruindo, né, desses frutos, né, ou seja, eles acabam desenvolvendo uma sociedade extremamente consumista, né, de tanto de bens, produtos e serviços, e isso faz com que a economia acabe se destacando, né, em relação a algumas outras nações, por exemplo o Brasil, certo? E a gente acaba então disseminando aquele rótulo de estilo de vida americano, certo? Que é American Way of Life, certo? Então daí que vem esse ditado. No final desse período a gente vai perceber que acaba resultando em algumas catástrofes, certo? Em função do grande boom de desenvolvimento que a gente percebe ali nessa década de 20, o que a gente chama de bolha, certo? Então essa bolha a gente vai analisar daqui uns dias. Então, qualquer dúvida chama ali no WhatsApp, deixa ali num comentário que a gente tenta sanar, certo? Então, até mais, galera. Foi um prazer.